O povo que veio ouvir a palavra de Deus já chegou? Então, abra sua Bíblia, por favor. No livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Você que trouxe sua caneta para anotações, pegue. Livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Curve sua cabeça neste momento. Pai, eu quero colocar esse momento diante de Ti. Obrigado pelos louvores. Obrigado pelos ofertantes, pelos dizimistas. Obrigado, meu Pai, pelos testemunhos da casa de paz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, obrigado pelo culto Kids que está acontecendo neste momento. Obrigado pela vida de cada irmão que está logado, meu Pai, no nosso canal do YouTube agora. Mas, Senhor, prepara a melhor parte agora, que é a Tua palavra. Senhor, resta 1 hora de culto. Até as 9h30, Senhor, horário local. Coloca as Tuas mãos, repreendendo, Senhor, todo tipo, ó Deus, de bloqueio espiritual, todo tipo de retaliação. Unge os meus lábios, ó Pai. Senhor, mortifica a minha carne, mas aviva o meu espírito. Deus, que esta palavra possa ir e se cumprir todo o propósito dela na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Amém? Diz assim a palavra de Deus, verso 1. E sucedeu que no dia que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Houve uma? Houve uma? Pelo que um homem de Belém de Judá, um homem de onde? Saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Onde ele foi peregrinar? Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Diga, uma família. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Diga, viúva. Não, está feio, diga viúva. Aos quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Ficaram ali? Verso 5, e o último da noite. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Diga, morreram ambos. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido, e você diz amém. Eu quero ministrar hoje, querido, subordinado ao tema na casa do pão. Repita comigo, na casa do pão. Não, mais forte, diga, na casa do pão. Queridos, esse texto que nós lemos, ele é muito conhecido de toda a igreja. E essa palavra vai contar a história de uma família formada por um casal chamado Elimeleque e Noemi. Qual era o nome do casal? Mais uma vez, para você nunca mais esquecer, qual era o nome do casal? Elimeleque e Noemi se casaram em uma cidade chamada Belém. Qual é o nome da cidade? A palavra Belém, traduzido para o português, significa casa do pão. Significa o quê? Em Belém, querido, Deus preparou um casamento para Elimeleque. Em Belém, Deus preparou um casamento para Noemi.
E todo casal, ao se casar, sonha em ser pai, em ser mãe, em ter filhos. Sim ou não? E se existe outra coisa melhor do que ser pai ou ser mãe, eu desconheço. Como é bom termos filhos. É algo maravilhoso. E em Belém, Noemi ficou grávida. E nasce o primeiro filho. E quando nasce o primeiro filho do sexo masculino, é colocado um nome sobre esta criança. Atente, preste bastante atenção. Naquela época, pastor Cássio, era a cultura da época, ao colocar o nome nos filhos ou filhas que nasciam, de acordo com a característica que o mesmo vinha, ou para expressar um sentimento com a chegada do filho. Alguns exemplos: Abraão e Sara esperaram muitos anos para vir um filho, e a casa era triste porque não tinha um filho. Quando nasce o filho, coloca o nome de Isaac, porque aquele menino trouxe um sorriso para aquela família. O nome Isaac significa sorriso. Então, indo mais para frente, Isaac casa-se com Rebeca, e ela tem uma gestação gemelar. Nasce o primeiro filho, e ele nasceu muito peludo, um Tony Ramos da época. E quando os pais olharam e viram aquele monte de pelo, disseram: vai se chamar Esaú, porque o nome Esaú significa ser peludo ou cheio de pelos. Mas eles observaram que junto com Esaú veio um gurizinho agarrado no calcanhar do irmão. Os pais olharam e falaram assim: pegou carona no nascimento do irmão, ó, que espertinho, vou colocar o nome de Jacó, que significa, por nome Jacó, querido, existe 12 traduções, eu vou pegar a mais comum delas: suplantador, ou usurpador, aquele que tira proveito, porque ele tirou proveito do nascimento do irmão, pegou carona, enfim, foi um nome atribuído, diga amém. Assim, quando nasceu o primeiro filho do casal, nasceu na cidade de Belém, diga, nasceu na casa do pão. Esse menino, ele nasce, e ele ganha o nome de Malom. Ele ganha o nome de quê? O nome Malom significa adoentado. O que nos leva a crer que provavelmente esse menino nasceu doente. Sim ou não? Mas na casa do pão, em Belém, Deus era presente e Deus curou o menino e o menino sobreviveu. Vale um glória a Deus? Porque na casa do pão existe milagre. O menino nasceu doente, mas não cresceu doente. Quem está entendendo? Agora vem a segunda gestação daquela mãe. E nasce o segundo filho e ganha o nome de Quilion. Qual o nome que ele ganha? Quilion significa definhado ou abaixo do peso. O que me leva a crer, pensar e raciocinar que esse menino nasceu prematuro. Tem um menininho aqui da igreja que eu oro todos os dias, chamado Heitor, que é filho do nosso irmão Jean e da irmã Mariane. Ele nasceu prematuro com menos de 6 meses. E para a glória de Deus, tudo indica que a semana que vem vai ter alta. Mas preste atenção, nasceu Quilion, ganha o nome de definhado, um prematuro, mas nasceu em uma cidade chamada Belém. Nasceu na cidade chamada? E Deus colocou a mão, quando todos acharam que não ia sobreviver, que não ia se criar, e Quilion cresceu. Porque em Belém tem casamento, em Belém tem nascimento de filho, em Belém tem bênção para a família. Quem está entendendo? E aquela família, pastor Cássio, era muito próspera. Pergunte por quê?
porque o melhor trigo do mundo era cultivado nas terras de Belém. Pessoas, pastor Rodrigo, do mundo todo ia lá para comprar o trigo. E aquela cidade, Humberto, a economia girava em torno do trigo. Para você entender, quem já foi até Bonito aqui no estado? Bonito, quem já foi? Olha aí, mais de 80% da igreja. A cidade Bonita é um município com pouco mais de 20 mil pessoas. Mas a cidade gira em torno do turismo. Quem não é funcionário público municipal ou estadual, vive do comércio, dos passeios, das pousadas, dos turistas. Se os turistas falarem, não vamos mais em Bonito, acabou a cidade. Da mesma forma, era em Belém. Tudo girava em torno do trigo, Aelcio. E o povo lá era próspero. O povo era... Agora pense comigo. Uma família, pastor Jorge, onde o casal se dá muito bem. Os filhos que quando olhava para ele falavam, isso aqui é verdadeiro testemunho. Nasceu doente, hoje está curado. Nasceu prematuro, mas hoje se criou. Porque se passaram 10 anos... E os meninos foram crescendo. Vale um glória a Deus? E com dinheiro no bolso, saúde, paz e alegria. E a presença de Deus em Belém. Precisa de mais alguma coisa? Sim ou não? Estava tudo muito bem. Estava tudo maravilhoso. E levante a sua mão porque eu quero profetizar. Mais alto, até tocar o teto. Eu quero profetizar que a tua casa será uma casa de paz, uma casa de bênção, haverá saúde na tua casa, haverá providência financeira, haverá prosperidade, teus filhos serão saudáveis, vocês vão viver muito bem. Fala para o irmão do seu lado, porém, às vezes somos surpreendidos com algo chamado crise. A Bíblia vai nos dizer, e nós lemos juntos, que veio uma fome sobre a terra. Veio o quê? Quando a fome veio, Flavinha, com tudo em Belém. E não só aquela casa, mas todos os moradores de Belém, começaram agora a passar por um momento de crise. E nesse momento de crise, começou a faltar alimento. Não tinha mais lavoura, não tinha mais gado. Fome, crise. E muitas vezes, querida, a crise chega para mim, a crise chega para você. Muitas vezes a crise chega no Brasil, chega em Campo Grande, chega na sua casa. Quem está entendendo? Fala para o irmão do seu lado assim, não tem como fugir da crise. Fala, o problema é o que fazer em tempo de crise. Preste atenção. Tem provas que nós passamos, que fomos nós mesmos que pegamos a prova com a mão. Tem outras provas, que é Deus que nos submete, e essa aí foge do nosso controle. Deixa eu te dar um exemplo. Um camarada tem um comércio. Ele tem ele é dizimista, ele é fiel, ele é abençoado. Diga amém. Nesse comércio ele vende pera. Ele vende o quê? E Deus está prosperando. Ele manda pera, delivery, eita, dá-lhe pera. E vende. É um verdadeiro pereira. Presta atenção. Só que agora, ele quer dar um upgrade. Olha eu treinando já para ir para os Estados Unidos lá visitar a pastora. Ele quer dar um plus no seu negócio. Aí ele fala, tive uma ideia. Eu vou vender cachaça. Porque aí eu já faço uma batida de pera e vendo. Aí, querido, preste atenção. Deus vai e fecha as portas para ele. A culpa é de Deus ou ele pegou a prova com a mão? Ok? Agora esse camarada,
que vende pera, o nosso irmão Pereira, né, arrebentando. Ele não coloca batida e ele continua fiel. Mas de repente, em frente ao comércio dele abre uma boca de fumo, onde vende crack, cocaína, e as pessoas já não começam mais a passar naquela rua, porque tem medo. Aí a prefeitura inventa de fazer uma obra justamente ali, e fecha, e policiamento, e isso e aquilo, e ninguém mais entra no comércio dele. Ele pegou essa prova com a mão, ou Deus permitiu? Fugiu do controle dele, sim ou não? Mas não fugiu do controle de Deus. Existem provas que somos nós que pegamos. Existem outras que é Deus que permite. Entenda. A prova que eles passaram foi permissão de Deus, porque foi Deus que permitiu que a fome viesse. E todas as vezes que no Velho Testamento você vê a palavra fome, está ligado a problemas climáticos, geralmente estiagem, falta de chuva. Não tem chuva, não tem comida, é crise. Quem está entendendo? Essa prova, eles pegaram com a mão ou foi Deus que permitiu? E aqui tem muita gente sentada, temos centenas e centenas de pessoas aqui, e pessoas me acompanhando pela internet, que está passando por uma prova e está falando, pastor, onde foi que eu errei? Não, de repente não foi você que errou, de repente é uma permissão de Deus para ver como vai ser a sua conduta. Porque na hora que vem a prova que Deus manda, que Deus vê quem é quem. Fala para o irmão do seu lado, quando Deus te provar, Ele quer saber quem é quem. Ele quer saber quem você é em momentos de crise. Quando a crise chegou em Belém, Elimeleque, o pai, ouviu um boato. Ouviu um? Fala para o irmão do seu lado, cuidado com os boatos. O boato foi, em Moabe tem comida. Moabe era território dos moabitas. Os moabitas nasceram de uma relação sexual de incesto, entre Ló, o pai, e a filha mais velha. Daí nasceu os moabitas. E para você entender os moabitas, eram homens avarentos, homicidas, assassinos cruéis, adorava deuses pagãos, vivia na prostituição e adorava deuses estranhos. Tudo isso eram os moabitas. Mas em Belém, na casa do pão, havia bênção. Elimeleque tinha experimentado a presença de Deus. Quem está entendendo? Mas no tempo da crise, ele ficou vulnerável e deu ouvido a um boato. E aqui eu começo a concluir o meu sermão. A tua casa, irmã, a tua casa, irmão, a tua casa, filho, é o Belém de Deus para a sua vida, é a casa do pão. Isso significa que você vai ter tempo de bênçãos, mas também vai ter tempo de crises. Mas isso não te dá o direito de sair da sua casa para ir para Moabe. Entenda. Entenda. Tem pessoas que na primeira crise já sai do quarto e vai dormir no sofá. Você está saindo do seu Belém para ir para Moabe. Cuidado que os demônios vão dormir com você no sofá. Tem pessoas que quando tem 16, 17 anos, olha para o pai e fala, quando eu fizer 18 anos, quando eu arrumar um emprego, eu saio daqui e nunca mais te ver. Aí vai para Moabe. Aí vai para Moabe. E quando chega em Moabe, tem algo esperando, e daqui a pouco eu falo o que está esperando. Tem pessoas, querido, que ora para Deus abrir uma porta de emprego, pastor Wellington. Aí quando Deus abre, primeira crise na empresa, primeira crise no trabalho, já quer pedir demissão, já quer chutar o balde, faz meu aviso aí, que dia que eu... Ou, muitas vezes ele troca um emprego, porque ouviu um boato que lá está bem, aí sai de Belém, para ir para Moabe.
E pior do que isso, tem pessoas que ainda saem e saem falando mal. Tem pessoas que saem da casa do pai, presbítero Luiz Carlos, ainda tem coragem de falar mal do pai e da mãe, que sustentou, que deu a vida por eles, que fez tanta coisa, consegue sair da casa ainda falando, meu pai é careta, minha mãe pega no meu pé. Lá vem você com papinho de Deus, pai. Lá vem você com papinho de Deus, e sai em rebeldia. Para onde? Para Moabe. Escute, tem pessoas, querido, que trabalhou na empresa, às vezes o patrão não estava nem precisando, pegou para ajudar o camarada, aí ele levou o pão de cada dia para casa, trabalhou 2 meses, contrata um advogado vagabundo e pede 1 milhão de indenização, porque é muito mau caráter. Uma pessoa que trabalha 2 meses quer pedir 300 mil, 30 mil de indenização. Quanto você ganha por mês? R$1.000. E ainda sai falando mal da empresa que colocou o alimento na casa dele. Fala mal do patrão, do empregador que suou, que muitas vezes deixou de levar para a própria casa para honrar a folha de pagamento. Sai falando mal. Tem pessoas, querido, que entra numa... fala para o irmão do seu lado, revelação de Deus para a sua vida. Olhe para cá, olha essa revelação que Deus vai te dar agora. O segredo não é saber entrar, o segredo é saber sair. Para entrar qualquer um sabe, agora a diferença do verdadeiro cristão é a maneira como você sai. Preste atenção, tem pessoas que alugam a casa, e eu sou locatário, irmão. Eu pago aluguel aqui, eu pago aluguel do anexo, eu pago aluguel do estacionamento, eu pago aluguel em Cidrolândia, eu pago aluguel em Anastácio, eu pago aluguel na kitnet em Anastácio. Eu sou locatário. Querido, preste atenção. A pessoa na hora que vai orar para entrar numa casa, pastor, tomara que a imobiliária aceite meu cadastro. Eu vou falar com o dono da casa, para ver se ele me libera de ter fiador, para ver se ele me libera do calção. Aí Deus prepara tudo. Aí na hora de sair da casa não quer pintar, não quer pagar uma luz, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, deixa tudo destruído. E ainda sabe, o bairro lá é muito ruim. Não, tem uns nóia que mora lá. Querido, isso aqui era um terreno baldio, nós construímos, gastamos 350 mil, não abateu R$1 do aluguel. E falaram para mim, pastor, quando você sair, você vai deixar tudo aí? Falei, eu vou abençoar o proprietário. Porque o segredo não é entrar, o segredo é saber sair. Tem pessoas, querido, que divorcia, e aí cada um, viveu 20 anos com a mulher, aí sai, aí pega o filho e começa a falar mal do pai para o filho. O seu filho não tem nada a ver, porque não deu certo o teu casamento, você não tem o direito de denegrir a imagem daquele homem para ele, e nem denegrir a imagem daquela mulher para ele, porque é mãe dele, é pai dele, quem está entendendo? O segredo não é entrar no relacionamento, o segredo é saber sair. Da mesma forma, na vida ministerial, tem pessoas que vêm para a igreja, querido, arrebentado, aí você ensina, você ajuda. Irmão, tem gente que sai e não manda nem um WhatsApp dizendo que está saindo, e quando sai, ainda sai falando mal, saindo mal da casa de onde ele comeu pão, sai falando mal de Belém. Querido, eu sei que hoje nós estamos comemorando que temos quase 2.000 pessoas, mas eu sei que nesse processo, outros vão se chegar, alguns vão sair, porque entendemos que a vida é feita por ciclos, e pode ser que daqui 10 anos seu ciclo acabe, mas eu quero que você tenha a dignidade de chegar e falar, pastor, muito obrigado, meu tempo aqui deu, vem aqui, eu vou te dar um beijo, vai na bênção, e assim é que é feito, porque o segredo não é saber entrar, o segredo é saber sair. Quem está entendendo? Só que, crise, você vai ter no trabalho, crise você vai ter no casamento, crise você vai ter, pastor, o senhor já teve? Várias, eu e pastor Elisa, irmão, já tivemos tanta crise, mas glória a Deus, hoje nós temos Cristo. Preste atenção, pastor, já teve crise aqui na igreja, crises pesadíssimas, mas eu nunca saí da casa do pão. Deixa eu falar algo para você,
Em tempos de crise, o diabo vai levantar alguém para mandar um boato no seu ouvido, para te dizer, olha, lá é melhor, lá é melhor, lá é melhor, lá tem comida. Você vai ficar passando fome porque é em tempo de crise no seu casamento, irmã, que você vai chegar para trabalhar e o galanteador vai chegar para você e vai falar, cortou o cabelo? Cortei, você acredita que meu marido nem percebeu? Olha, seu marido deve ser um cego. Inclusive essa blusinha aqui é nova, né? Aí no outro dia, puxa, você emagreceu 600 gramas, hein? Como você está magra? Você acredita que meu marido só me chama de gorda? Aí, mesma coisa com o cara, chega para trabalhar, aí a mulher fala assim, nossa, que bonita a sua aliança. Mas o casamento não está... mas olha, que perfume que você usa? É Boticário. Você não acha que eu vou fazer merchan, né, irmão? Não tem desconto? Presta atenção. Aí ele fala, quanto tempo que a minha mulher não me cheira e não fala do meu perfume? Aí, ele se olhava uma vez por dia no espelho. Agora ele começa a se olhar 3, 4 vezes. Porque ele acha que ele é especial demais, porque ele acreditou no boato da Moabita. Fala para o irmão do seu lado, você não é tão especial assim não. Fala, você só é especial se você estiver ao meu lado, na casa do pão. Escute, em tempos de crise, tem pessoas que permanecem na casa do pão, porque a crise em Belém é passageira. Não, você não entendeu. Deixa eu imitar a voz do pastor Wellington. Na casa do pão a crise é passageira. Só que tem pessoas que não têm paciência de aguardar a crise passar. Aí, por não ter paciência de esperar a crise passar, olha o que o esposo fez, pastor Vanderlei. Junta tudo aí. Junta as coisas das crianças, ouvi falar que em Moabe tem comida. A mulher submissa, juntou tudo e foi. Diga comigo, Belém. Lá é Moabe, tá? Levou a família. Saiu de Belém, saiu da casa do pão para chegar em Moabe. Chegaram onde? Fala para o irmão do seu lado. E lá tinha comida mesmo. Diga, eles comeram. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Fala para o irmão do seu lado. É verdade, Moabe tem comida. Fala, porém, comida estragada. É uma comida que vai trazer morte. Preste atenção. O período que eles ficaram em Belém, Lu, estava tudo bem. Chegaram em Moabe, Keila, a morte chegou. Um marido novo. Tinha acabado de fazer o casamento dos filhos. O marido foi dormir bem, acordou morto. E Noemi, meu marido morreu. Por quê? Porque saiu da casa do pão. Porque em Moabe atrai a morte. E ela sepulta o marido em Moabe. Ela começa a viver o luto agora. Quando acaba o luto, Malom, o filho da promessa, que nasceu doente, Deus curou na casa do pão, de repente morreu também, sem deixar neto para ela, porque em Moabe, os frutos param de ser produzidos. Tem pessoas que já não produzem mais fruto profissional, já não produz mais fruto na casa, fruto ministerial, fruto financeiro, porque está em Moabe. Aí agora,
enterrou o filho. Enterrou o? De repente você não possa entender isso, porque você nunca sepultou um filho. E minha mãezinha que está ali, sepultou 2. Eu tive 2 irmãos sepultados, um com 5 aninhos e outro com 3. Esses dias o pastor Marcos de Jesus, o presbítero Marcos, foi fazer um culto fúnebre de um caixãozinho desse tamanho, porque não deu para mim ir. Não é fácil sepultar um filho. Mas ela, vivendo ainda o luto do esposo que tinha morrido, sepultou Malom. Passado alguns meses, o último filho dela, chamado Quilion, também morreu. Sabe o prematuro que Deus fez o milagre? Quem lembra? Também morreu. E a Bíblia vai falar que aquela mulher ficou desamparada do seu esposo e dos seus 2 filhos. Porque em Moabe tem comida. Em Moabe tem o quê? Mas também tem morte, tem choro. De repente, meu irmão, tem uma moabita mandando um WhatsApp para você. Ela até pode ser uma comida agradável aos seus olhos, mas vai gerar morte. De repente, minha irmã, tem alguém mandando uma mensagem toda bonitinha para você. A comida pode parecer linda aos seus olhos, mas vai ter morte. Ei, tem alguém aqui ou eu estou sozinho? Fala para o irmão do seu lado, está doendo? Fala, vai embora não, ainda tem a ceia. Ei, de repente você quer desistir do teu sonho, do teu projeto, porque você ouviu um boato. Campo Grande já deu o que tinha que dar. Você que me assiste pela internet, não troque a casa do pão por Moabe. Quem está entendendo? Quando Noemi enterrou os 3, o marido e os 2 filhos, preste atenção. Quem é do tempo do orelhão? Colocava a ficha. Quanta gente velha, né? Disseram para mim que tinha que colocar uma ficha em cima assim, é verdade? Tinha uma azulzinha, DDD, né? DDD, né? Quem ficou em fila de orelhão já aí? Disseram que tinha umas cabines amarelas, assim, uns negócios, assim, disseram. Qualquer dia eu vou ver no YouTube como que era isso aí. Mas desse tempo surgiu um boato, um jargão, que quando a pessoa entende algo, fala, caiu a ficha. Quem já ouviu isso? Vem dessa época aí, a época do pastor Cássio. Quando caiu a ficha de Noemi, ela já tinha perdido tudo. Olhe para mim. Quando caiu a ficha, ela tinha perdido. E agora era tempo de voltar. Querido, e aqui eu vou finalizando a minha mensagem, o meu sermão dessa noite. Não espere perder tudo para sair de Moabe e voltar para a casa do pão. Não espera Deus tocar no que você mais ama. Não espere sepultar ninguém para sair de Moabe e ter compromisso na casa do pão. Tem pessoas aqui, o Espírito Santo fala comigo, que está com um pé em Belém e outro em Moabe. Ei, recua, dá tempo de recuar, sai de Moabe, antes que você precise enterrar alguém. Sai de Moabe antes que seu casamento seja sepultado. Sai de Moabe antes que sua empresa seja sepultada. Sai de Moabe antes que o teu ministério acabe. E fica na casa do pão.
Mais 4 minutos eu finalizo. Escute isso, irmã Ana Lúcia. Escute isso, pastor Andressa. O retorno, a saída de Moabe para Belém não é fácil. Pergunte por quê? Porque nós precisamos passar por algumas situações. Imagine esse porta-microfones como Noemi. Como? E aqui é Moabe, onde ela sepultou o marido e os 2 filhos. Não vou falar das suas noras, tá? De Ruth e Orfa. Não vou falar. Quero falar apenas dela. Amém? Aqui é Moabe. Ela saiu sem a direção de Deus, de Belém. Por um boato. De repente vai ter um boato lá em Moabe que você é bonitinha demais, irmã. De repente vai ter um boato, irmão, lá em Moabe, que você é um príncipe. De repente vai ter um boato, que se você fizer uma sociedade para vender jasmim, você vai prosperar. De repente vai ter um boato, que lá na outra igreja, você vai ser apóstolo e tua esposa apostila. Eu estou falando sério. Cuidado com o boato que você vai ouvir. Cuidado com a proposta que você vai receber. Porque se você aceitar, vai ter morte. E quando cair a ficha, você já perdeu tudo. E o retorno é debaixo de humilhação. Ali é Moabe, ali é o quê? Aqui é Belém, aqui é o quê? Eu termino meu sermão agora. Olha o caminho de Noemi. Se despede de Orfa, pega na mão de Ruth, sua nora, e precisa ir. Senhor, me ajuda nesse caminho de volta, porque eu fiquei sabendo que a crise em Belém acabou. Se tivesse esperado, não teria morrido. Senhor, quando eu chegar lá, todos vão perguntar do meu marido, e eu vou ter que dizer que ele morreu. Vão perguntar dos meus filhos, e eu vou ter que dizer que eles morreram. Mas é um assunto que eu não quero falar, mas no caminho de volta, precisa ser falado. O caminho de volta precisa tratar de assuntos que você não quer tratar. Senhor, eu vou ter que passar por cima do meu orgulho, e vou ter que falar tudo que eu passei fora da casa do pão. Senhor, mas chega lá, eu não tenho mais casa, não tenho mais onde morar, não tenho mais emprego, eu vou ter que colher espigas do chão, eu vou ter que me humilhar, porque tem pessoas que aprontam, saem de casa e quando quer voltar, quer ser recebido de braços abertos. Faz parte passar pelo processo da humilhação. As pedradas fazem parte. Mas Noemi não olhou para nada disso. E ela chegou até a casa do pão. E deixa eu amarrar isso com a nossa ceia que nós vamos saborear daqui a pouco. Vamos para o Novo Testamento? Vamos para o Novo Testamento, levante a mão. Deus permitiu Noemi retornar, trazendo a sua nora Ruth. Ruth se casa com Boaz. Os filhos que não foram gerados em Moabe, começou a ser gerado em Belém. Te prepara porque há multiplicação em Belém. O filho dessa relação sexual, desse casamento, de Ruth
e Boaz se chama Obed. Obed cresce, casa, e do casamento de Obed nasce um homem chamado Jessé. Jessé cresce, casa, e dele sai Davi. E nisso, o profeta Isaías já tinha profetizado que Jesus, o Messias, viria, e ele seria do trono de Davi e da raiz de Jessé. E veio Jesus. Ah, não. E veio o preto velho. E veio a pombagira Maria Cigana. E veio Jesus. Jesus veio e usou um retorno de Moabe para Belém. E Jesus veio para morrer na cruz do Calvário, para dar vida à minha vida e à tua vida. E hoje nós vamos ceiar, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E fomos comprados pelo sangue que correu na cruz do Calvário. Você pode glorificar o nome dele. Você pode glorificar o nome daquele que vive e reina. Você pode glorificar o nome daquele que vive e reina. Ei! Jesus não errou quando ele enfrentou a cruz por mim e por você. E a melhor maneira de retribuir é ficar na casa do pão, mesmo em tempos de crise. Quem crê nisso? E hoje, aqui vai se transformar numa grande padaria de Jeová. Fique de pé. Fala para o irmão do seu lado, está vivo? Só quem está morto, levanta a mão. 1, 2, 3. Opa, baixou? Quem está vivo? Fala, se você está vivo, foi para você essa pregação. Fica na casa do pão. Amém? Querido, eu quero orar por você. Eu quero orar por você neste momento. Porque ninguém, crise nenhuma, vai te tirar da casa do pão. Fala para esse crente lindo aí que está do seu lado. Se você não achar, você olha para mim que não tem erro. Fala para ele assim, ó. Nem pense em sair da casa do pão. Fala, se você pisar em Moabe, vai ter morte. Fala, fica na casa do pão. Quem está entendendo? Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, Deus, Senhor, passou mais de 1.500 pessoas hoje aqui, Senhor. Senhor, provavelmente essa mensagem vai falar com mais de 1.000 pessoas pela internet. Senhor, essa mensagem ainda vai ser compartilhada e divulgada e vai chegar em muitos lugares. Mas não importa, Senhor, onde for, que essa pessoa ouvir esta palavra, possa entender que o lugar dele é na casa do pão. Esse homem, essa mulher não vai desistir do casamento, não vai desistir dos filhos, não vai desistir dos sonhos, dos projetos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, o teu filho, a tua filha que hoje encontra-se dividido, um pé em Moabe, outro pé na casa do pão. Deus, que ele possa recuar, que ele possa entender que o lugar dele é e sempre será na casa do pão. Deus, eu quero apresentar essa família que está passando por alguma crise.
De repente, meu Pai, a crise da enfermidade, a crise do homossexualismo, a crise da descoberta de um adultério, a crise da descoberta, meu Pai, de uma mensagem vinda de Moabe. Essa família, Senhor, que está passando por uma crise financeira, de repente está faltando até o pão. Ah, Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dele e dela, que a crise será passageira. A crise será passageira. Quando ele menos esperar, os clientes vão voltar. Quando ela menos esperar, o dia novo vai raiar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Tudo vai passar, mas seu amor. Feche os seus olhos. Escute essa canção. Vai queimar eternamente. Tudo vai passar. Tudo vai passar, mas seu amor vai queimar eternamente. Tudo vai passar, mas seu amor vai queimar eternamente. Tudo vai passar, mas seu amor vai queimar. Sinto temor e comece a voltar para a casa do pão hoje. Comece a voltar para a casa do pão hoje. Ninguém na tua casa, teus filhos, teus netos, teu esposo, tua esposa, ninguém vai mais para Moabe. Deus de amor, Deus de amor. Levante a sua mão, levante a sua mão. Eu sinto fogo. Não fique com vergonha de chorar, não. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo, irmã. A crise está passando. Deus está te trazendo para a casa do pão novamente. Seus olhos e fogo em meus ossos. Amor igual ao teu. Oh, glória! Não existe, não existe, não. Já tem anjos passando na igreja. Eu estou vendo casais se abraçando, pedindo perdão. Meu Deus, olha o que Deus está fazendo na igreja. Querido, receba essa segunda chance de voltar para a casa do pão hoje. Não desperdice essa chance. Você não vai morrer em Moabe. Você não vai sepultar mais ninguém em Moabe. O teu lugar é na casa do pão, irmão. O teu lugar é na casa do pão, minha irmã. Filho, filha, se você não consegue orar pela sua casa agora, eu tenho que te falar, você está desviado. Se você não consegue se entregar diante de um mover desse, realmente você está desviado. Realmente você está morrendo em Moabe e não percebeu. Hoje, o próprio Deus está te trazendo para a casa do pão. Tudo vai passar, tudo vai passar. Essa crise não vai permanecer. Essa crise não vai permanecer. Tudo vai passar, tudo vai passar. Mas teu amor vai queimar eternamente. Tudo vai passar, mas seu amor vai queimar eternamente. Tudo vai passar, mas seu amor vai queimar eternamente. Tudo vai passar. Com a
mão levantada e olho fechado. Diga assim: tudo vai passar. Não, diga: tudo vai passar. Fala: a crise vai passar. Ninguém me leva para Moabe. O meu lugar, da minha casa, da minha família, é na casa do pão. Diga: o meu lugar é na casa do pão. Você pode aplaudir o Senhor, ainda de pé.